quero te contar uma história inacreditável que aconteceu comigo quando eu ainda trabalhava como motorista de aplicativo aqui em Portugal. Prepare-se, porque essa história envolve um passageiro misterioso, uma corrida suspeita e uma revelação surpreendente que deixou todo mundo de boca aberta. Vamos descobrir juntos como eu acabei descobrindo uma possível traição de um cliente gago. Mas antes, roda a vinheta, produção. Salve, salve, meus filhos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Como é que vocês estão? Eu sou Velhinho Portugal, vivendo em Lisboa há alguns anos e mostro nesse canal como é viver por aqui. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e já ativar as notificações para você não perder nada. Quando eu fui motorista de aplicativo aqui em Portugal, se tem algo que nós motoristas de aplicativos escutamos são histórias hilárias. E eu esqueci que eu escutei várias histórias ao longo dos dias que eu passei trabalhando como TVDE aqui em Portugal. Pois bem, hoje eu já não trabalho mais, mas as histórias ficam latejantes na minha mente. Então, se você quer saber por que eu abandonei a profissão de TVDE aqui em Portugal, deixa aí nos comentários a seguinte questão, hashtag TVDE, e eu já vou entender que você quer que eu conte por que eu abandonei essa profissão. Por isso, hoje eu quero te contar uma dessas histórias que eu acabei ouvindo, né? E na verdade não foi essa especificamente, eu não ouvi. Essa aconteceu literalmente comigo. Eu fui o motorista que tive que participar dessa situação que eu vou te contar aqui. Prepare-se, porque essa história envolve um passageiro misterioso, uma corrida suspeita e uma revelação surpreendente. Era um dia como outro qualquer aqui em Lisboa e eu estava no meu turno trabalhando normalmente como todo motorista de aplicativo, uma movimentação danada, um vai para um lado, um vai para o outro e tudo mais. E uma corrida foi chamada para próximo da minha casa. Então pensei eu, poxa, como todo mundo sabe, cara que trabalha como motorista de aplicativo, muitas vezes a natureza chama. E quando a natureza chama, você às vezes tem que dar os seus pulos para poder resolver o seu problema. E como eu já estava próximo de casa, eram uns 10 minutos da minha casa, pensei, vou dar uma passadinha rapidinho em casa, porque aí eu vou lá e resolvo o meu problema, como todas as pessoas que podem estar em casa resolvem. Mas vamos voltar um pouco. Mais cedo naquele mesmo dia eu recebi uma chamada de um passageiro. Cheguei ao local e, surpresa, o cara da foto do aplicativo era completamente diferente o cara da vida real. E eu fiquei, pô, você é o fulano? Ele disse, sim, eu sou o primo dele. Obviamente eu sabia, mas eu tinha que perguntar. Ele com um sorriso nervoso respondeu, eu sou o primo dele. Aí eu, ok, beleza. Achei estranho, mas não questionei muito. Levei ele até o destino e segui o meu dia. Pois bem, e lá estava eu, finalmente em casa, pronto para atender o chamado da natureza. Estacionei o carro em frente à minha casa, saí apressado, mas antes de subir peguei o celular, né, para poder desligar o aplicativo, para que ele não chamasse mais. E para minha surpresa, antes que eu desligasse o telefone, ele, tocou. Pensei, quem será agora? Pois bem, eu tive que atender porque o cara ligou diretamente pelo aplicativo da Bolt. Quem trabalhou com a Bolt ou trabalha com a Bolt aqui em Portugal sabe que o cliente pode ligar diretamente pelo próprio aplicativo da Bolt. Ok, atendi o telefone e do outro lado estava um passageiro que, para minha surpresa, estava muito nervoso. E para você pasmar, adivinha, o camarada era gago. Olha, isso aqui não é uma gagofobia. Eu acabei de inventar um termo aqui para quem tem fobia de gago. Não é isso. Então os gagos aí, não, me perdoe, foi uma história verídica que aconteceu comigo. Eu não tenho nada a ver se o rapaz era gago. Podia ser e podia não ser. Mas por incrível que pareça, o rapaz era gago. E ele me perguntou, lógico que ele perguntou gaguejando, eu não vou gaguejar aqui, né, irmão? Fica feio, né? Ele perguntou, quem foi que usou o meu aplicativo? Aí eu, sem entender nada, comecei a descrever, foi um rapaz assim, ele era moreno, alto, tal, com tatuagem no braço, cabelinho na régua, tal. E o pior é que eu fui conversando com esse passageiro
né, que pegou o aplicativo, que usou o aplicativo desse rapaz. E eu fui conversando com ele e ele foi dizendo que ele tinha vindo do Rio de Janeiro, ele tinha morado em Londres e... eu não vou dizer... Ele disse o nome dele, inclusive eu tenho o número dele salvo. Mas eu pensei, pô, se eu disser, o cara vai ligar pra ele. Então eu não quis colocar mais fogo na lenha. Óbvio que se tivesse algum BO pra mim, eu ligava pra ele e ele ia ter que se resolver isso aí com o dono do aplicativo, né? Com o dono da conta que ele acabou usando. Sem entender muito bem, eu descrevi o passageiro, né? Era um cara alto, beleza, tudo mais. Inclusive, o passageiro disse que era seu primo. Ele disse, meu primo? Eu não tenho ninguém aqui em Portugal. Aí eu, então, você tá me dizendo que alguém usou o seu aplicativo, não era seu parente, então você foi fraudado? É isso que você tá me dizendo? E ele disse, é que começou a gaguejar mais, ele começou a ficar mais nervoso. E aí, o que ele fez? Ele começou a perguntar outra vez as características do homem que estava usando a conta dele. Só que eu tava apertado, meus filhos, imagina a situação. Eu apertado, querendo subir logo, e o camarada nada de parar de perguntar, e eu querendo desligar, mas ele podia me dar dislike lá no aplicativo. Então eu, com toda a educação do mundo, apertado, mesmo assim comecei a responder pra ele. Ele disse, olha, mas me fala outra vez. Isso gaguejando, né, em gaguês. Me fala outra vez, como é que ele era? E eu, caramba, velho, de novo? Eu disse, olha, o rapaz era assim e tudo mais. Ele, mas como era o rosto dele? Eu disse, meu amigo, eu tava dirigindo, não tava olhando pra cara do passageiro. Agora, ele não era seu irmão, não era seu primo, não era nada seu? Como é que ele pegou sua conta? Ele clonou sua conta? E aí vai chegar a parte melhor dessa história, que na minha humilde opinião, tudo faz sentido quando ele deixou escapar o que ele vai falar agora a seguir. Mas antes, se você não deu o joinha, eu te convido a dar o joinha nesse exato momento, porque essa história vai ficar um pouco picante. Eu já tava ficando incomodadíssimo, porque na minha humilde opinião, até aquele momento, sem saber o que eu sei depois, alguém tinha clonado o aplicativo dele, a conta dele, e alguém tinha chamado uma corrida no nome dele. E como não era ele, né, obviamente, então provavelmente alguém tinha clonado a conta dele, então ele tava pagando, ele devia estar chateado, porque ia ter que pagar a conta de outra pessoa, porque aqui vai direto, aqui você não paga em dinheiro, vai diretamente na conta bancária do cidadão e é removida dali, é levantada dali rapidamente. Então eu perguntei, eu já tava estressando já com isso, eu querendo entrar no banheiro e nada do camarada parar de falar e gaguez e gagagá e bebê. E eu, meu irmão, veja só, você tá me dizendo que alguém clonou sua conta? E aí eu fui bem enfático nesse momento. Eu disse, você tá me dizendo que alguém clonou sua conta? Você não sabe quem usou a sua conta? Não foi você que chamou a Bolt pra um amigo seu, um irmão, um reticência, sei lá? E então, ele deixou escapar. Ele disse... E quando ele falou isso, mudou tudo. Ele disse, quando eu lembro da cena... Pode ter sido minha mulher. Eu, oi? Como assim, irmão? Ele, não, é porque minha mulher tem um primo aqui. Aí eu, tá bom. Naquele momento, meus filhos, tudo fez sentido. Será que o pobre do Gago tava levando cornos? Diga aí nos comentários o que você acha dessa história. Aí eu fiquei pensando, como assim, mano? Vou fazer uma analogia. Digamos que minha mulher pegue o meu aplicativo da Bolt, vai lá, chama uma corrida pra uma pessoa, não me avisa, não diz nada, você não sabe quem é a pessoa, porque venhamos e convenhamos, você sabe as características do parente da sua esposa, né? Porque se ela chama aqui, ele provavelmente tá por aqui, obviamente, não vai ser por telepatia a viagem dele. Então, você conhece a pessoa. Logo, a mulher do camarada tá chamando uma conta, né? Chamando a Bolt para fazer uma corrida para uma pessoa, não avisa ele e chama do aplicativo dele. E o camarada não avisa, fica aquele negócio meio vago. Bom, fiquei a tarde toda pensando nisso. Todas as vezes que entrava um passageiro aí, eu tinha mais exigência, né? Quem é essa pessoa que você pediu aí, que você tá utilizando a conta? Meu irmão, meu primo, minha mãe, minha mulher, reticência. Verdade seja dita, eu nunca descobri a verdade completa. Mas uma coisa é certa,
Meu dia como motorista de aplicativo nunca mais foi o mesmo. Entre corridas inesperadas e mistérios conjugais, sempre há uma boa história para contar. A vida como motorista de aplicativo aqui em Portugal é cheia dessas surpresas. Eu já contei uma sobre a mulher mal educada que eu peguei, que ela tava quase dando no marido dela dentro do carro. Se você não viu, esse vídeo aqui fala sobre isso. Beleza, meus filhos? O que você acha disso tudo? Conta nos comentários. Será que o pobre do Gago levou cornos? Mas antes, deixa eu te falar um negócio. Sabe quando a pessoa... Essa história que eu tô contando aqui, de fato aconteceu, né? E eu fui de fato aconteceu comigo. E, sabe, toda essa história, todo esse enredo tem a ver com relacionamento. E relacionamento é algo que é inerente do ser humano. E se você tem problemas no seu relacionamento hoje, eu tenho uma solução. Eu tenho uma possível solução. No primeiro link da descrição, tem um e-book chamado Relacionamentos Saudáveis à Luz do Livro de Provérbios, ou como, né, semear relacionamentos saudáveis à luz do Livro de Provérbios. Ou seja, ele foi totalmente baseado no Livro de Provérbios para nos ensinar como podemos nos relacionar uns com os outros, com cônjuges, com amigos e reticências. Então, se você está tendo problema no seu relacionamento, eu te convido, link na descrição, e aí você vai encontrar esse e-book aí, Semeando Relacionamentos Saudáveis à Luz da Sabedoria de Provérbios. Ou será que foi apenas uma falta de comunicação entre o Gago, a mulher e um estranho, misterioso que não sabemos exatamente quem é? Será que poderia ser um amigo dela? Um parente que o Gago não conhece? O que será que poderia ter acontecido? Bom, essa história aconteceu comigo e até hoje eu não sei, como já te disse, eu não sei de fato a verdade. Mas eu sei que tem muitas histórias para contar. E aí, o que você acha? Você acha que eu devo continuar falando sobre esses tipos de histórias? Porque se você quiser, eu posso até contar a sua história. Como foi que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa parecida com você? Ou você sabe de alguma história de alguém? Bom, meu arroba tá aí na descrição, meu e-mail também. Se você quiser me contar uma história para que essa história apareça aqui no canal, então eu te convido a mandar ela para mim, né? E eu vou tentar ver se eu consigo, cabe, né? Eu contar essa história aqui. Ah, mas antes de terminar, deixa eu te falar uma coisa. O chamado da natureza foi atendido com sucesso. Então estamos bem, ficamos muito bem e consegui então chegar em casa, entrar em casa e responder o chamado da natureza. Beleza, meus filhos? Aquele abraço aí, tamo junto, salve, salve, fui!